esse esforço. Então é isso. Boa noite para todas. Muito obrigada pela presença. Vou compartilhar aqui já o conteúdo que eu preparei, né? Algumas a gente conhece, nem todas, né? Mas a maioria a gente conhece aqui. Deixa eu ver se tem alguma participante aqui. Tal, não. Tá todo mundo conseguindo ver os slides? Só me dei aí um sinal. Conseguem ver? Tá tudo certo? Então Tô tá bom. vendo. Então tá. Na medida que vocês forem tendo alguma pergunta, quiserem fazer anotações também, anotem. E aí no final a gente para, né? Eu paro a gravação e aí a gente troca uma ideia, pode ser? Posso tocar então? Então tá ótimo. Vou pedir para vocês então fecharem os seus microfones, só para a gente não se perder muito aqui nas questões. Então tá bom. Esse é o nosso primeiro encontro. Eu quero dar, né, boas-vindas a vocês. É um encontro importante para mim, né, como criadora dessa comunidade. O nome da comunidade é A Mulher que Habita em Mim. Né, e eu penso que estar aí apropriada, né, dessa mulher que habita em nós é fundamental. Então vamos lá, vou passando aqui os slides. Quem sou eu, né? Meu nome é Silvia Maia Furtado, eu sou psicóloga, escritora, estou na escrita aí já do meu terceiro livro, palestrante, faço palestras, né, online aqui no Brasil, fora do Brasil também. Tenho estudos aí na área do relacionamento amoroso e da sexualidade humana, da intimidade humana. É sobre isso que eu gosto de falar, é sobre isso que eu gosto de estudar, e esse é o meu foco na psicologia. O que nós vamos falar hoje, né? Essa aula ela vai estar dividida, ela é a primeira aula de 3, tá bom? Como esse livro é muito rico, eu não vou conseguir fazer, não, né? Seria até um sacrilégio eu resumir tanto, porque tem tantas coisas gostosas para a gente mastigar, então eu resolvi dividir em 3 vídeos. Então, este é o primeiro, que é desse livro aqui, da Julie Holland, Mulheres em Ebulição. E ele fala exatamente isso. A verdade sobre os remédios que a gente está tomando, o sono que nós estamos perdendo, o sexo que nós não estamos fazendo, né? E todas as coisas que estão tirando a gente do sério. Então, essa é uma oportunidade, né, de resgatar, de compreender a nossa potência de vida, a nossa energia sexual, e essa oportunidade é aqui, é agora. Então, por isso que eu peço para vocês virem comigo, permanecerem aqui, para a gente ficar juntas nesse espaço, né? Então, aqui eu me apresento, eu sou terapeuta de casais, de pessoas solo também, terapia sexual de casal, terapia de casal, com foco na sexualidade, nas disfunções sexuais, né? Então, quando a gente pensa em disfunção sexual, por exemplo, da mulher, um vaginismo, no homem, vício em masturbação, vício em pornografia. Então, assim, são estudos reconhecidos. Eu faço o curso da Bárbara Arndt, que é a nossa professora, uma estudiosa. O curso dela é reconhecido pelo MEC, né? Está com um curso de extensão. Então, assim, são cursos sérios, né? Estudos sérios, com foco mesmo, né, na sexualidade, por entender que a sexualidade ela é um pilar importante que atravessa, né, o nosso eu, a nossa estrutura, né? Então, vamos lá. Nessa aula, como eu falei, né, eu vou mostrar um pouquinho, então, né, como que é possível a gente perceber por onde passa essa conexão do nosso corpo e da nossa mente, como que isso impacta nessa nossa energia, essa nossa energia sexual, nessa potência de vida, que é esse gás, esse tesão para viver, para levantar, né? E a proposta aqui é essa, é viver melhor, é ter uma compreensão desse emaranhado de hormônios misturado com emoções, com sentimentos, né? Vislumbrando a possibilidade da gente crescer enquanto ser humano, né? E ao mesmo tempo de diminuir nosso sofrimento, né? Enquanto mulheres.
E aí é independente da idade, do ciclo de vida que estejamos atravessando, que estejamos vivendo, seja adolescente, seja mulher madura, seja mulher na menopausa, seja mulher aí entrando na terceira idade, enfim, independente do ciclo, é olhar para a mulher como um ser humano que tem, né, possibilidades de viver bem, né, viver plenamente. E eu trago essa questão por isso, né? Eu vejo como é necessário que nós mulheres nós sejamos fortes e conectadas, né, com isso que a gente raramente para pensar, né? Mas que está sempre tirando o nosso brilho, a nossa gana, né? O nosso tesão, que é essa autopercepção do nosso corpo e das emoções, que são provocadas, né? Um provoca o outro, né? O corpo recebe estímulos, manda para o cérebro e diz, tá, ok, esse estímulo tá ok, tá legal, tá bom. Aí manda um outro, não, esse estímulo não tá bom, me aciona uma memória ruim, e aí eu fico triste, fico raivosa, fico irritada e não sei de onde que vem, né? Então, no lugar dessa força, eu percebo mulheres, como eu falei, cansadas, tristes, com uma certa preguiça, né? Muito autocríticas, às vezes com vergonha de seu corpo, julgando a si mesmas, cobrando de si mesmas e cobrando e julgando outras mulheres também, né? E aí a gente acaba promovendo as nossas próprias angústias, as nossas próprias tristezas, a gente acaba sendo nós mesmos, né, nos sabotando nesse sentido. E aí eu vou abrindo aqui. E aí a gente então precisa perceber, afinal de contas, quem somos nós, né? Nós somos feitas do quê? O que que nos mantém viva? O que que nos impulsiona a acordar todo dia, seguir, viver, tentar viver com mais bem-estar? Precisa entender isso, né? O que que é que está nos fazendo, né, viver melhor ou não, né? E aí o pensamento que vem é: ah, você tem que se calar, aguenta, Silvia, segura esse choro, né? Tu tem que deixar para lá, esquece, releve, né? Ai, como você está sendo exagerada, né? Ser mulher não é fácil mesmo. E aí, assim, né? Isso depois passa. E aí a gente vai dessa forma, não validando o nosso próprio sofrimento, né? E, pelo contrário, a gente vai se auto-sabotando. Eu estou olhando aqui porque minha gatinha vai entrar daqui a pouco, vai ser um miaceiro aqui, mas está tudo certo. E aí, quando nós estamos nesse lugar de fragilidade, facilmente a gente cai nas armadilhas das relações abusivas. E eu não estou falando aqui de relacionamento amoroso apenas. Relações abusivas, assim, nós com nossos filhos, entre irmãos, mãe e filha, no trabalho, com os nossos colegas de trabalho. Então, nos falta maturidade psíquica para a gente perceber, né, os sinais dessa maturidade, né? Os sinais desses relacionamentos que a gente acaba entrando. Nos falta maturidade para perceber como é que nós estamos enxergando as nossas relações, como que nós temos agido, né? Porque nós somos sujeitos que nos fazemos na relação com o outro. Então, como é que nós estamos agindo na relação com o outro? E aí nós somos mulheres que fomos lançadas no mundo, né? Na arena da vida, né? Sem ter aprendido muitas vezes né? O básico, né? De saber, de se apropriar do seu corpo, de saber como que a gente funciona. E é por isso que eu estou aqui, né? Assim, compartilhando esses conhecimentos, né? Para tentar ajudar, para reconhecer essa potência que existe dentro de cada uma de nós, né? Para que a gente não aceite menos, né, do que viver aí a nossa saúde física, mental, a nossa saúde sexual, que é muito importante, né? Porque tem uma versão que eu chamo de versão antagonista dentro de nós, né? Que a gente, quando está muito vulnerável, ela aparece e, assim, problemas que são apenas encruzilhadas, vou admitindo aqui, problemas que são apenas encruzilhadas, eles se colocam como verdadeiras ruas sem saída. Então, às vezes, um problema que às vezes nem é tão grande, por estarmos tão desconectadas,
são problemas que se tornam gigantes e a gente não acha saída, né? Então, passamos a viver nesse modo muito automático, né? Não consciente, irrefletido, né? E aí, mesmo que a gente já tenha refletido sobre isso, porque a gente, né, como mulher, né, também tem aí o nosso corpo biológico, nós fomos programadas para pensar, para ter empatia, para olhar para o outro, para cuidar do outro, né? Então, mesmo que a gente já tenha feito esse cuidado, ainda assim é muito difícil, né? E eu sei porque eu, como mulher, já passei por isso, né? Assim como várias já passaram, estão passando nesse momento, né? E a gente sabe o quanto é difícil sair desse lugar, né? De conexão conosco mesmos, né? Então, nós vivemos em ponto de ebulição. Isso não é uma fraqueza. É por quê? Porque essas oscilações que acontecem conosco, as oscilações hormonais, é que eu quero trazer aqui nessa aula, elas são a base da sensibilidade que nos permite interagir, né, com o mundo, com tudo que está ao nosso redor. Então, ser determinada e rígida não é garantia, não é uma garantia de sobrevivência, né? A instabilidade emocional, ser sensível, carente, né, de vez em quando insatisfeita, essa é a nossa fonte de energia, né? É o que faz de nós esse ser mulher mesmo, né? O nosso ser mais natural, né? Mas a gente sempre aprendeu o quê? A pedir desculpas por estar chorando, a reprimir a raiva, né? A gente tem medo de ser considerada uma histérica, uma louca, né? Mas temos estresse, expectativas do mundo, né? Que interferem na nossa saúde, os nossos hormônios, né? E o resultado disso é esse mal-estar que a gente se encontra, né? Um lugar assim de frustração, de prostração, né? E só que não precisa ser assim. E aí aqui nesse sentido que eu gostaria de contribuir, né? Para que a gente consiga assumir o controle, né? E pensar que a gente pode combinar conhecimentos do nosso corpo, da nossa história de vida, compreender a nossa história de vida, compreender a história das nossas mães, das nossas avós, quando eu busco aqui essa sabedoria, né, ancestral, da ancestralidade, né, com a ciência moderna, com tudo que a ciência traz de conhecimento, então combinando isso tudo para compreender qual é essa montanha-russa que a gente está vivendo, né? E aí, ao entender o nosso corpo, os nossos ciclos hormonais naturais, né? Descobrir quais são os medicamentos que estão nos tomando e que estão desorganizando a gente, né? Psiquicamente, que não estão funcionando de fato. Que medicamento é esse que eu estou tomando e que está me deixando anestesiada? Né? Então, a gente precisa entender isso, parar para prestar atenção para a gente poder fazer escolhas melhores, para a gente viver com mais qualidade, né? Com mais saúde. E aí, será possível isso mesmo, né? Eu coloco aqui nesse questionamento. Bom, eu parto sempre do princípio que o conhecimento nos liberta e é isso mesmo, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Os hormônios femininos, eles estão sempre oscilando. Eles passam de altos e baixos durante o ciclo mensal, e nós num ciclo mensal de 28 dias nós temos 3 ciclos, né? Então eles aumentam ou diminuem ao longo das décadas aí, né, de fertilidade. Eles vão ficando aí mais instáveis durante a adolescência, aí depois a mulher chega ali na perimenopausa, que é uns anos que antecedem a menopausa também, eles vão começando a ficar nessa gangorra. Então ali a gente pode pensar que a mulher entre os 20 aos 40, ela está ali na fase mais reprodutiva, né? Uma mulher saudável talvez esteja com os hormônios um pouco mais equilibrados, mas no período anterior, da adolescência, pré-adolescência, eles estão todos bagunçados, e quando a mulher, a partir dos 45, 42, 45, começa a entrar na perimenopausa, aí começa a bagunçar o coreto todo, e é isso, a estabilidade emocional feminina, ela é uma característica totalmente natural do nosso corpo, né? Mas o que acontece? Que 1 em 4 mulheres, gente, esse dado é muito chocante, 1 em 4
em cada 4 mulheres toma remédios para controlar as suas emoções, sem ter a menor ideia dos efeitos disso no hoje e no futuro. Isso é muito sério e é um número muito alarmante, né? Então, seja com o uso de álcool, seja com o uso de drogas enquanto medicamentos, seja com o uso abusivo da internet, com uma compulsão por compras, por comida, por sexo, muitas vezes. Então, todas nós dependemos de algo para nos alienar, né? Desses momentos difíceis. E a gente sempre acha que isso vai melhorar, que isso vai passar, se a gente consumir tal coisa, se a gente comprar isso, se a gente fizer isso, comer aquilo, que isso vai passar, né? Mas aí a gente precisa então descobrir qual que é essa relação, né, entre o nosso humor e a nossa alimentação, os nossos hormônios e os nossos comportamentos, né? Entrar em sintonia com o nosso corpo, né, para a gente poder pensar aí nessa nossa personalidade, se a gente pode falar isso, né, mais natural. E aí a gente fica pensando, poxa, o que está acontecendo comigo? Como eu falei, né? Acordo às 4 da manhã, tenho dificuldade de me levantar de manhã e não vejo sentido em nada quando eu acordo, nada faz sentido. Eu tive um dia que foi ruim, ando o dia todo irritada, não sei por quê. Então, assim, nós estamos com tantas dúvidas, vou admitindo aqui, a gente fica com tantas dúvidas, né? Mas a gente acaba sendo convencida que a gente precisa controlar todas essas ebulições que acontecem no nosso corpo com os remédios. Então, na maioria das vezes, nós não temos necessidade de tomar medicamentos, mas o medicamento ele vem assim para anestesiar, né? Porque entrar às vezes num processo terapêutico, buscar ajuda de uma psicóloga, de um psicólogo para entender o nosso processo, ou nós mesmas pararmos para fazermos reflexões a respeito do que está acontecendo conosco, demanda tempo, demanda coragem, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Estar aqui em terapia é um lugar de coragem, né? Porque é mais fácil eu tomar aí um ansiolítico, alguma outra coisa para me anestesiar, do que eu abrir a ferida, olhar para ela e enxergar o que dói. Vamos limpar isso aqui, tirar esse pus, cicatrizar isso, né? Essa ferida. Então, um pouco é isso, assim, a gente acaba tomando os medicamentos mesmo para nos anestesiar. E aí, é isso, podemos nos sentir melhor, mudarmos nosso comportamento em relação à comida, como eu falei, ao sexo, aos exercícios, aos vícios, né? E para a gente poder viver com mais equilíbrio no trabalho, na família, né? Então, tomar remédios, pílulas, né? É o mesmo que a gente, como se a gente estivesse varrendo essa sujeira toda para baixo do tapete, né? Mulheres, sejam bem-vindas, as que entraram depois que a gente já começou a aula. Vamos pegando o bonde andando, vamos acompanhando aqui, e eu vou compartilhar lá no grupo, depois dessa aula, esse PDF aqui, onde vocês vão poder ter acesso a essas informações que vocês perderam. Vamos juntas, e no final, aí, se sobrar tempo, se vocês estiverem aqui ainda, a gente abre de novo os microfones para a gente fazer uma última interação. Então, vamos juntos. Então, o que acontece? A gente toma os medicamentos e a gente acaba jogando isso tudo para baixo do tapete, né? E a minha missão aqui é essa, né? É levar a compreensão de como esse processo de reconexão com nós mesmos, com o nosso corpo, ele pode ser um processo mais natural, significativo, né? A gente pensar que as variações de humor são processos que são do nosso corpo biológico, né? E isso é muito libertador quando a gente compreende como que isso funciona, não só para nós, para quem convive conosco, né? Com os nossos parceiros, com a nossa família. E isso é realmente muito libertador. E aí é isso, assim, nesse livro, que é esse aqui, né, que eu já mostrei para vocês, né, nós temos, então, o primeiro capítulo, que é o que eu estou passando agora, onde a gente vai ver esse complexo funcionamento desse corpo feminino, revelando, né, por que as mulheres, como mães, cuidadoras, né, a gente acaba desenvolvendo uma maneira de pensar e sentir tão diferente dos homens, né? Vou mostrar aqui um pouquinho
a diferença, né, de homem e mulher enquanto corpo biológico que funciona aí no mundo, né, explicar esse ciclo aí dos 28 dias de bombardeio hormonal, né, e é exatamente isso que deixa a gente ou encharcadas de tanto chorar, né, ou com uma fome insaciável, e é isso, assim, né, que essa ciranda de hormônios causa na gente, né. No segundo vídeo que eu vou fazer, e aí eu vou postar aqui na comunidade, então espero que vocês fiquem aqui, não me abandonem, não saiam da comunidade, esse lugar é rico. Então, o segundo vídeo que eu farei, né, numa data que eu vou anunciar para vocês, eu vou falar sobre os relacionamentos e a família, olha como vai ser legal. Então, como o humor feminino, desde a menarca, da primeira menstruação até a menopausa, como esses hormônios flutuam, né? E aí eles vão ditando os nossos comportamentos, né? E a gente vai só sendo muito reativa a eles. E lá no último capítulo, a Julie Holland, né? Essa mulher maravilhosa que deu uma grande contribuição para a gente quando ela escreveu esse livro. Se vocês quiserem adquirir, entre no meu Instagram, ali no link da bio, clica ali e vocês são direcionadas direto para o site da Amazon, e aí vocês vão comprar, lá tem vários livros em promoção, então entrem ali para comprar, entrem pelo link da minha bio, vocês vão ter acesso. Me parece que esse aqui na Amazon está só no formato digital, mas em outras plataformas eu já vi que ele está disponível para venda, não está muito barato, mas por isso que, mais um motivo, acho que ele está custando mais de R$ 200, mas é por isso que eu estou trazendo aqui mastigadinho para vocês. E aí, no terceiro, eu vou trazer, então, o que ela nos apresenta, né? A autora nos apresenta como um guia de sobrevivência para as mulheres, né? Então, ela nos dá ali instruções, né, para viver, né, com bem-estar em qualquer idade. São ferramentas essenciais para estabelecer e preservar a nossa saúde física e mental. Então, a gente vai falar sobre o sono, sobre a boa alimentação, aliados com a atividade física, o ar livre, tudo isso que pode substituir esses remédios todos que a gente anda tomando, né? E aí eliminar muitos sintomas que se assemelham a uma depressão, se assemelham a uma ansiedade e que, em algumas vezes, são reações só desse corpo biológico, né? E aí a gente poder também olhar para a nossa sexualidade, né, de forma mais natural, mais saudável. E aí é o que ela fala aqui, quanto mais a gente se afasta do que é natural, mais doente nós vamos ficar. E como eu falei, esses dados são dados baseados em pesquisas científicas, né? Então a gente não está inventando nada, muito pelo contrário, né? São estudos que são importantes que a gente se aproprie deles, né? E aí começa aqui, temperamental por natureza, né? Dominar esse nosso temperamento é a ordem na atualidade, é o que todo mundo espera, né? Então, o nosso cérebro feminino, ele se desenvolveu para estimular a empatia, a intuição, a emotividade, a sensibilidade. Então, nós geramos vida, cuidamos dela, temos capacidade de reagir às necessidades dos outros, aos humores dos outros, né? Até como um sinal de sobrevivência mesmo, né? A gente fica sempre intuindo o que os nossos filhos querem, o que o marido precisa, o que o namorado deseja. Então, assim, a gente está sempre cuidando dos outros, nós somos convocadas a fazer esse trabalho mais difícil e a gente acaba fazendo o quê? Reprimindo as nossas emoções, né? E a gente vai anulando as nossas características mais naturais. Então, é uma geração inteira se sentindo por baixo, né? Os hormônios nos deixam assim instáveis. Mas não é só isso, os medicamentos também, como eu falei. Então, são antidepressivos que são prescritos assim sem critério para as mulheres. Então, nós mulheres já temos esse estigma que somos depressivas. Então, é como se os homens eles fossem menos predispostos a buscar tratamento, né, necessário, que são necessários para homens e mulheres, mas assim, as mulheres é que recebem essa pecha, né, esse padrão de que somos depressivas, somos loucas, desequilibradas, temperamentais, né? E os homens ficam como se eles não tivessem, né? Não tivessem
nada acontecendo com eles. Na verdade, eles estão, mas eles estão sofrendo calados, né? E a queixa nossa é essa, né? É o nervosismo, é a dificuldade de dormir, é a disfunção sexual, a baixa libido, a falta de desejo, a falta de energia, né? E aí, a indústria química, então, deita e rola em cima da gente, né? Então, compreender como que os nossos pensamentos se conectam com o nosso corpo é importante, né? E o que é a chave disso? São os hormônios. O que a gente pode fazer nesse sentido é entender como é que os hormônios estão funcionando para que despertem em nós um pensamento e despertem a partir daí uma emoção ou um sentimento e a gente se comporte de modo X ou Y. Então, será que nós somos programadas para ser instável? Nossos hormônios e os neurotransmissores, eles estão conectados, né? Então, a gente sabe que os hormônios da mulher, e eu vou me ater a esses, né? Estrogênio e progesterona. Então, quando os níveis de estrogênio caem, é comum que o nosso humor decaia. Então, vem a diminuição de estrogênio nos períodos, né, que deixa a gente mais emotivas, e eu vou mostrar isso daqui a pouco num gráfico. Então, a gente fica mais emotiva, chorona, como se a gente estivesse à beira mesmo de um ataque de nervos, né? Afeta o nosso humor, nosso comportamento. E aí tem esse neurotransmissor que é a serotonina, que é o principal neurotransmissor envolvido nesse sintoma da ansiedade, da depressão, né? Isso tudo interage e forma aí uma dupla pesada, né? Então, essa flutuação emocional, ela não é fruto da imaginação, ela ocorre de fato no nosso corpo. E qual é a função desses hormônios? Os hormônios, eles comandam o nosso corpo, por isso que eu acho muito importante falar sobre eles. Eles comandam o nosso corpo. Então, aprender a entender como que eles funcionam pode ser aí uma fonte de saúde, de bem-estar, né? Porque os hormônios, eles são como uma força que vem de fora, mas na verdade eles estão dentro de nós, fazendo com que o nosso organismo funcione ou seja totalmente disfuncional se os hormônios estiverem desregulados. E nós temos muitos atravessamentos que nos fazem acreditar, né? As pesquisas mostram, as pesquisas na área da medicina, das plataformas de medicina, dos apontamentos médicos mostram, né, que são muitos atravessamentos nossos no dia a dia que nos fazem ficar com os hormônios mesmo nessa oscilação. Principalmente a mulher, né, os hormônios aqui da tireoide, T3, T4. Mas, como eu estava falando, os hormônios eles são o carro-chefe do nosso sistema endócrino. Então, o alvo dessas substâncias, dos hormônios, são as células. E funcionam nesse esquema de chave e fechadura. Eu gosto sempre de fazer essa analogia. Então, aqui está o nosso corpo, as nossas células, e aqui está o hormônio. Então, vai como se fecha como se fosse assim um encontro perfeito, né? Chave e fechadura. Só que, como eu falei, nós temos tantos atravessamentos que nem sempre se encaixa perfeito. Acho que na maioria das vezes ele não é. Eu estou trazendo essa imagem só para dar uma relembrada lá no ensino médio, quando a gente estudou sobre isso, né? Nós aqui da psicologia, e as psicólogas estão aqui que não vão me deixar mentir, nós na psicologia nós temos muitas disciplinas onde a gente estuda psicofisiologia, a gente estuda psicofarmacologia, a gente estuda toda essa parte do funcionamento hormonal, do cérebro, como que isso mexe conosco. A gente estuda as psicopatologias. Então, assim, eu estou falando de um lugar de muita propriedade, né? Não sou médica, não vou me ater a muitas coisas porque eu não sou médica, nem vou receitar nada, né? Mas o que eu estou dizendo, o que eu posso dizer daquilo que eu estudo, do que eu já estudei, né? É mostrar para vocês o que está acontecendo nesse corpo que a gente não vê. Então, olha só, talvez isso seja algo que algumas pessoas já conheçam ou não. A gente sempre fala que trabalha com esse eixo hipotálamo e hipófise, né? O hipotálamo, que está bem aqui, nesse pontinho aqui, na verdade, a gente fala como que, quando a gente estuda, né, a gente fala que ele é o marido mandão.
Porque o hipotálamo, ele não produz nada, mas ele dá ordens. Ele dá ordens para quê? O hipotálamo, se ele vê que, por exemplo, tem algum hormônio no meu corpo que está desregulado, por exemplo, eu estou com muita progesterona e pouco estrogênio, né? Num período que não era para ser assim, por exemplo, na menopausa. O hipotálamo manda um comando para a hipófise, e a hipófise, então, faz com que o sistema aqui dos ovários excrete, né? Produza mais estrogênio para equilibrar com os níveis de progesterona e assim por diante. Então, T3 e T4 está desregulado, o hipotálamo manda uma mensagem para a hipófise, e a hipófise manda a tireoide produzir mais ou menos T3 e T4, né? Então, é isso que acontece no nosso cérebro. É sempre o hipotálamo que dá esse comando, ele fica ali como um marido mandão olhando tudo, né? Aqui também vou passar rapidamente, só para mostrar o nosso corpo aqui, né? As glândulas mais importantes, né? Que tem aqui o hipotálamo, bem aqui no centrinho, no meinho, né? A tireoide aqui em formato de H. A tireoide, ela é importantíssimo. E eu tenho no meu canal do YouTube, psicóloga Silvia Maia Furtado, eu fiz uma série de uns 3, 4 vídeos, acho que eu fiz lá em 2020 ainda, mas está tudo lá no meu YouTube, se vocês quiserem acessar. Eu fiz em vídeos, então tem um vídeo que eu falo só sobre menopausa, tem outro que eu falo só sobre T3 e T4, tem outros que eu falo só sobre os hormônios ovarianos. E a parte que eu falo do T3 e T4 é bem interessante, porque eu falo eu passo por todas as disfunções dele no nosso corpo, no respiratório, na insônia, no metabolismo, no batimento cardíaco, fome, sede, preguiça, vontade de dormir, vontade de fazer sexo, vontade de ficar na cama. Então, ele mexe com tudo, né? E aí aqui vem as suprarrenais, são bem importantes, né? Pâncreas aqui também, e os ovários, que é mais no que eu vou me ater, né? Então, nós mulheres produzimos hormônios que comandam tudo ali, vocês viram. Regula o apetite, demonstram, então, como anda o nosso estresse, diminui essa nossa força vital, nessa energia que a gente tem de todo dia acordar, define se a gente está com sede, com fome, com sono, se estamos apaixonados, até isso, né? E altera o nosso humor, né? Isso é claro, né? Vamos ver o que vocês estão falando aqui na expectativa. Boa noite, será um excelente sábado. Neuroanatomia. Isso, a gente estudou tudo isso, né, gente? Nossa, o curso de psicologia é um curso maravilhoso. Eu amo a psicologia, eu amo minha profissão, eu amo estar aqui falando com vocês. É um lugar que eu fico aqui a noite toda falando. Bom, os homens não estão nesse lugar, gente. Então, eles minimizam, ou eles nos colocam no lugar de um ser inapropriado, louca, inadequada. E que hormônios são esses que eu vou falar, né? São os hormônios estrogênio, progesterona e a testosterona. São os que executam o nosso sistema cerebral, né? Que causam esses sintomas, que podem ser bons ou ruins, né? Depender aí se eles estiverem equilibrados ou não. Então, todos nós temos esses hormônios e eles impactam, né, no que nós sentimos, nas nossas experiências, né, e eles gritam dentro de nós, nosso corpo reage. Então, quanta mulher vive aí irritada, incomodada, insatisfeita, achando que as coisas não fazem sentido, se envergonhando, emagrecendo, caindo os cabelos, desanimadas, né, desde que acorda. Então, é um bombardeio mesmo, né? Para as mulheres que menstruam, e é muito importante entender isso, né? O que está acontecendo com esses hormônios, esses ciclos. Para as mulheres que estão no climatério, na menopausa, né? Mais ainda importantes, né? Em todos os ciclos, né? Do mês. E nós mulheres sabemos, né? Que na hora que mexe com as emoções, né? A gente acaba esquecendo de o que está acontecendo, na verdade, no nosso corpo. Mas, na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui como que o nosso corpo reage durante 28 dias no mês, né? Nós vivemos em ciclos. A gente acha que está
só no ciclo menstrual, né? Que é só aquela faixa de dias que a gente vai para menstruar, tá na tensão pré-menstrual, tal. A tensão pré-menstrual, ela realmente mexe demais conosco, né? A gente não deve ignorar isso, mas não é só na TPM. O ciclo menstrual, ele dura 28 dias. Então, são 2 ciclos, os ovarianos e o uterino. E aí, os hormônios, eu coloco aqui, né, eles nos fazem humanos, suscetíveis a isso que nós somos, né? Basicamente, né, somos movidos pelos hormônios. Porque se a gente fica 28 dias em ciclos, quando a gente sai do ciclo ovariano, a gente vai para o ciclo uterino, aí é um bombardeio de coisas, né? Então, eu trouxe esse gráfico aqui também só para ilustrar. Olha só, aqui tem o ciclo ovariano, né? Que tem essas fases aqui, folicular, ovulatória, lútea, e tem o ciclo uterino, que é a fase menstrual, a proliferativa e a secretora. Fica aqui como um estímulo para vocês depois pesquisarem, né? Se tiverem vontade, curiosidade, necessidade, a depender aí do que vocês estão atravessando, para buscar conhecimento a respeito disso. Mas, por exemplo, aqui o LH, olha só, o LH, ele ajuda na produção de progesterona, né, que é produzido pela hipófise, né, responsável lá pela ovulação. Olha aqui a onda que ele faz, ele vem aqui num platô, o zero, gente, é sempre, o ciclo nosso sempre começa a partir do dia que a gente menstrua, tá? Então, menstruei aqui, 0 dia, então vem para cá, vem lá pelo 15º, 14º dia, olha para onde que o LH vai, né? Que é o que ajuda na produção do progesterona. Depois eu vou falar quais são as ações do progesterona em alta e quais são as ações do estrogênio em alta. Mas então gravem esse gráfico. Olha aqui, progesterona lá em cima, depois olha como ele cai. Próximo do 14º dia aqui, ele cai, que ele vem aqui no chão e ele continua em queda. O FSH, que é o que ajuda a secreção do estrogênio, ele vem aqui num platô, depois ele dá uma subidinha aqui, né? E desce também. Isso é nesse ciclo aqui, mais da... ainda não é o ciclo ovariano. Esse aqui é o ciclo ovariano, é esse aqui de baixo. Ó, aqui os 2 gráficos aqui que mostram aqui, ó, o estrogênio. Ele vem numa curva, tem uma ascensão aqui de estrogênio, né? Quando a gente fica ok, excitada, vem cá, meu bem, te adoro, tá tudo certo, tô produtiva, criativa. Depois ele vem para cá e buf, cai, né? E a progesterona vem aqui no platô, e quando a progesterona sobe, gente, sai de perto. A gente quer enforcar, a gente quer matar todo mundo, a gente chuta o cachorro. Se alguém comer de boca aberta do nosso lado, a gente quer enforcar, e aí a progesterona cai. Então, olha, gravem esse gráfico, que as informações que eu vou mostrar em seguida vai fazer todo sentido. Então, aqui também eu falo, né, o estradiol e a progesterona, eles têm uma ação sobre o nosso útero, preparando, então, para a implantação, né, do óvulo que vai ser fecundado. A gente não pode esquecer que nosso corpo foi programado para a reprodução. Então, nós somos corpo bicho, né, que está pronto para reproduzir. Então, essas alterações aqui são alterações desse corpo biológico, né? E aí, vamos pensar um pouquinho, lembra do gráfico, né? Quando o nível de estrogênio aumenta, perto do período da ovulação, aumenta nossas habilidades. Então, a gente fica, ó, ok, a gente fica super eficiente, nós percebemos os sabores, os odores, tudo fica ampliado, nosso campo sensorial fica gigante. Então, a gente fica tudo ok. Com o advento da pílula, as mulheres puderam, então, regular esses hormônios de modo direto, ingerindo a pílula, e aí houve uma libertação da mulher, vamos dizer assim. Foi uma libertação porque a pílula autorizou as mulheres a vivenciarem a sua sexualidade do modo que elas, né, assim desejassem. Né? Então, havia antes aí um terror, né, um medo das mulheres engravidarem. Com a pílula, trouxe mais segurança para a mulher. Então, ela podia se relacionar com quem ela quisesse, né? Ter aí os seus relacionamentos, escolher, né? É o poder de escolha. Mohamed? Ju, se tu quiser trancar o teu microfone, Juliana, eu agradeço. Você tranca aqui, Ju?
Só dar uma fechada. Isso, beleza. Aí não atrapalha as outras colegas. Então, quando a gente fala do advento da pílula como uma coisa positiva, e realmente foi, porque nos deu o quê? Opção de escolha, né? Então, a gente fica mais produtiva, a mulher com a pílula passou a ficar mais produtiva, determinada, né? Mas não é todo mundo que responde assim às pílulas, né? Nosso corpo, ele é único, né? E cada mulher responde de uma forma, mas o sentir, o agir, as experiências do cotidiano, elas mudam quando nós estamos tomando pílulas para controlar os hormônios, e quando nós paramos de tomar, muda tudo, gente, muda tudo, muda tudo. Nosso corpo volta a funcionar, ele volta a sentir coisas que a pílula estava anestesiando. E aí eu quero trazer aqui algumas coisas que ela fala, que a Julie fala aqui na página 23. Ela fala assim, ó, aí, tem o hormônio da ocitocina também que ela fala, né? A ocitocina é o hormônio liberado pela mulher após o orgasmo ou quando a mulher está amamentando. Então, ela estimula comportamentos de confiança pró-social, né? Enquanto que a testosterona, que é produzida pelo homem, tende a fomentar um comportamento mais agressivo, competitivo. Então, as mulheres elas ficam mais sensíveis à liberação da ocitocina, ficam mais generosas, conectadas, enquanto que as mulheres, então, têm essa tendência, né, a compreender melhor os seus problemas, a olhar para os problemas das amigas, é sempre aquele conselho amigo. Os homens lidam com isso muito sozinhos, né? E isso tem reflexo nessa liberação da ocitocina com a liberação da testosterona no homem. Tem um seriado, né, no YouTube que eu queria muito que vocês assistissem, chama O Silêncio dos Homens. Mostra como que os homens têm sofrido sozinhos, né? Então anotem aí, Silêncio dos Homens, um documentário no YouTube bem importante para a gente também ter esse olhar para o homem, né? Como um ser humano que também está aí na atualidade muito perdido, porque as relações elas têm mudado muito, né? As mulheres evoluíram bastante, os homens acabaram ficando, né, nesse sentido. Então, esse Silêncio dos Homens é um documentário bem importante no YouTube para vocês assistirem, que é todo focado para esse olhar do homem, né, dessa masculinidade, como foi construída essa masculinidade. E aí o que eu queria trazer é isso, assim, que essas conexões do cérebro para processar essas emoções com base nos hormônios que oscilam no nosso corpo são bem diferentes para as mulheres e para os homens. Por exemplo, para as mulheres, ela ativa 9 áreas do nosso cérebro, enquanto para os homens só ativa 2 áreas do cérebro. Então, tá aí a diferença, né, gente? Não tem nem, né, o que pensar, né? Não tem nem o que duvidar disso, assim. Então, quando a gente acha assim que, mas é óbvio que ele está percebendo. Não, nem sempre é óbvio, né? Os homens têm dificuldade de comunicação, eles têm dificuldade de perceber, né? E a gente precisa expressar aquilo que a gente sente, a gente precisa comunicar aquilo que a gente está, verbalizar aquilo que a gente está sentindo, os nossos desejos, principalmente quando a gente está num relacionamento, né? E aí eu coloco aqui como uma escolha, né, que isso é fantástico, que é a gente poder ter a pílula para escolher, né, viver por um tempo, por exemplo, eu estou num projeto que esse ano eu quero abrir uma empresa, então eu não quero que nada me atrapalhe, então eu vou lá e tomo pílula, dá-lhe pílula para ficar anestesiada, para eu ser uma mulher produtiva, criativa, e enquanto isso meu corpo fica anestesiado, né? E aí, quando a gente para de tomar a pílula, a gente percebe que o nosso corpo volta a responder, ele sai desse modo anestesiado. Então, o nosso corpo responde aos hormônios produzidos pelo cérebro. Aumenta nosso desejo por sexo quando a gente para de tomar as pílulas. O nosso corpo se excita com mais facilidade. A gente chega ao orgasmo mais rápido. E até as nossas fantasias, aquilo que a gente vê, a gente às vezes vê um homem bonito e fala, nossa, que homem bonito, né? Sabe aqueles pensamentos eróticos da nossa imaginação, que é de cada um?
e é próprio, é individual, e é intransferível, e é só seu e não é de mais ninguém, até isso fica mais exacerbado quando a gente não está tomando a pílula, tá? Então, altera até o nosso pensamento. Então, sentir esses hormônios atuando em nós é a permissão que a gente tem para chorar, para sentir raiva, para nos comunicarmos com os nossos parceiros, para a gente ficar chateada. Então, é como ela coloca aqui, ó, as mulheres percebem sinais sutis de tristeza em quase 90% do tempo. E os homens, eles são melhores para identificar a raiva, a agressividade. Mas tem homens que se esforçam, sim, para despertar, para perceber, para ficar mais sensível a isso. E eles acertam aí, em média, 40% das vezes. Né? Quando eles tentam descobrir aí o que a gente está sentindo, né? Eles fazem um movimento assim, né? Sai um pouco desse padrão macho-homem para, né, fazer um olhar assim um pouco mais próximo da gente. E então, por isso que eu digo, né, não é tão óbvio assim. A gente precisa expressar verbalmente os nossos sentimentos quando a gente está numa relação, e não esperar que o outro adivinhe, que o outro perceba, né, porque isso pode nunca acontecer. Né? E nós somos, eu, voltando um pouco ali no gráfico, né, essa gangorra de hormônios, ela depende muito do dia que a gente está, né? Então, a gente vai, por exemplo, como eu falei, dentro daquele ciclo de 28 dias, se os estrogênios estão em alta, a gente vai ficar atraente, maternal, tolerante, sedutora. Se é a progesterona, a gente vai estar irritada, lenta, sem boa vontade, sem paciência, querendo chutar todo mundo, morder as pessoas. Então, assim, como se a gente estivesse ali próximo da TPM, né? Então, é mais ou menos assim que o nosso corpo funciona. Eu marquei aqui a página 32, deixa eu ver o que eu tenho aqui para falar, né? Bom, ele fala assim, ó, que o nível de estrogênio aumenta, é isso que eu já coloquei ali mesmo, né? Então, o estrogênio age como esse hormônio do estresse, né? Onde pequenas dificuldades passam a ser problemas muito grandes, né? Então, com a progesterona, com estrogênio, você é sempre aquela pessoa agradável, legal, que todo mundo quer estar perto, né? A progesterona não, ela deixa você irritada, e tudo isso é natural, gente. A TPM é natural, sentir essas coisas é natural, é do nosso corpo mesmo. O que a gente precisa é ampliar o nosso conhecimento sobre isso, precisa prestar atenção sobre isso, acompanhar nossos ciclos, acompanhar as nossas datas, olhar as menstruações, e aí vocês podem falar assim, mas eu não menstruo mais, eu já entrei na menopausa. Ok, mas vai anotando, vai marcando, vai percebendo os períodos do mês que você fica mais triste, que você fica mais alegre, né? As mulheres têm o fogacho, no início da perimenopausa até o início da menopausa, tem aquela oscilação de menstruação que desce, não desce, então é importante a gente marcar isso. E aí me fez lembrar da minha mandala, mas depois eu vou mostrar para vocês, que está dentro da minha agenda. E aí eu trago isso, né? Perceba a preguiça, né, e o cansaço das mulheres nesse exercício de ser mulher, de exercer a sua sexualidade, né, que nem sempre vem das demandas, mas vem desse corpo cansado mesmo, né? Então é importante entender que esses aspectos aqui foram por muito tempo negligenciados por nós, né? Historicamente negligenciados. Porque quem é que fala sobre o ciclo menstrual? Eu tenho uma paciente muito jovem, de 21 anos, ela nunca conversou com a sua mãe sobre a sua menstruação. Ela é uma paciente jovem. Então, assim, subentende-se que essa nova geração, as mães já são mais descoladas, já falam com suas filhas, já falam, explicam para elas. Não, eu tenho uma paciente bastante jovem e que ela menstruou aos 16 anos e não sabia nada, absolutamente nada sobre o ciclo menstrual. Então, ciclo menstrual, gravidez, menopausa, né? Muitas mulheres nem falam que estão na menopausa porque às vezes têm vergonha. Então, as mulheres passam, por exemplo, quimioterapia, altera todos os nossos hormônios. Então, os médicos estão muito
quando as mulheres, por exemplo, têm né, estão aí atravessadas pelo câncer, os médicos ficam muito preocupados em tratar o câncer, mas ninguém quer saber como que ela está, como que tá suas emoções, como estão suas emoções, como que ela está reagindo, né? Porque mesmo uma mulher em quimioterapia, um tratamento de câncer, ela ainda está atravessada pela sexualidade. Ela pode ter desejos, ela pode ter vontades, ela pode ter tesão. Então, como que isso está? Então, sabe, a medicina ainda não está preparada para a saúde da mulher de verdade, infelizmente, né? Então, a gente precisa parar para prestar um pouquinho nisso, né? O que que eu conheço sobre isso? O que que minha mãe contou para mim sobre isso? Sobre orgasmo? Eu sei o significado de orgasmo? Será que eu já tive um de verdade? Né? Eu estou fingindo para quem, afinal de contas? Então, como a gente fala, somos nós por nós mesmos, né? Então, a gente precisa se apropriar do nosso corpo, dos nossos sentidos, das nossas emoções, dialogar abertamente com os nossos parceiros, com a nossa rede de apoio, né? Não ficar ali de boca pequena falando, ai, ai, não estou menstruando, oh, menstruação, ai, né? Não faz tempo que eu, né, minha libido está baixa. Não, converse com seu parceiro, dialoga, né? Troca ideia, preste atenção nesse seu corpo, né? Conecte-se com as suas emoções, o que está vindo, né? Olha o seu comportamento no cotidiano, no corre das mulheres. Então, esse é o poder sexual, essa energia vital que nós temos na mão e nós não usamos muitas vezes. Então, nossa vida emocional, ela gira em torno desse relógio biológico interno e nesse mecanismo aí exige muita atenção nossa. Então, anote quando você se sentir excitada, temperamental, sedutora ou com vontade de partir para a briga, né? Seja íntima dos seus próprios ritmos, né? Para identificar essas mudanças que são cíclicas. Cíclicas aí, né? Uns 28 dias no mês, a gente está em ciclos, mudando. Perceba como que isso altera o seu humor, né? A sua libido. Use, faça anotações, né? Para você poder enxergar isso no concreto. E a própria autora fala isso, né? Quando a gente coloca no concreto, a gente consegue perceber isso com mais facilidade, né? Então, assim, eu falo aqui da minha mandala, né? Eu tenho uma agenda. Por que que eu, como psicóloga, desenvolvi uma agenda, gente? Aqui tem uma cena que eu aqui no meu espaçozinho, né? E aqui uma agenda, que é essa aqui. Vou voltar aqui. Eu, junto com a minha filha, que é designer, que me ajuda, nós pensamos nessa mandala. Olha que maravilha. Essa é uma mandala. No final dessa agenda, tem 12 mandalas iguais a essa. E aí, se vocês quiserem, lá no meu canal do YouTube, tem os vídeos onde eu ensino a preencher a mandala, tá? Se vocês quiserem, e quiserem adquirir a agenda também, vocês podem falar comigo. É muito legal, tem vários planners aqui de organização da vida financeira, tem organização de... Tem mensagens aqui da psicologia importante para a gente diariamente. E lá no final da agenda tem essa mandala aqui, ó, tá vendo? Aqui, o primeiro dia é que é onde vai primeiro dia que a gente menstrua ou não menstrua, né? A gente vai marcando aqui. Então a gente pode marcar e vai colorindo, né? Tu pode colocar aqui a tua energia sexual, como que está a sua energia vital, seus aspectos físicos. Estou disposta, estou com preguiça, dormi muito, dormi pouco. As suas emoções, né? Estou com raiva, acordei mal-humorada, acordei super disposta, estou criativa, né? O seu humor também tu vai anotando aqui. Então, olha só, isso aqui é um instrumento, eu coloquei isso na minha agenda, porque eu acredito que essa mandala ela é uma ferramenta de autopercepção. Então, você tem 12 mandalas na agenda para você preencher. Então, você vai ao médico, quando você vai no gineco, a primeira coisa que o gineco fala é o quê? Qual foi o dia que você menstruou? E aí a gente não sabe. A gente fica, ai, meu Deus, não sei. Ah, deixa eu olhar na minha agenda. Tá tudo anotado aqui. Então, você... E na agenda tem símbolos. Então, além de você colorir, você pode colocar os símbolos que representam energia baixa, energia alta. Oi, Lucy. Beijo, minha amiga. Vendo você aqui.
Então, tem energia alta, energia baixa, o nosso humor, como que estão as nossas emoções. Então, é fundamental. Quando a gente coloca no concreto, a gente consegue enxergar e ver como que a gente está reagindo. E para que eu quero saber como é que eu estou reagindo? Para a gente mudar. Porque tudo que a gente quer é viver melhor. Então, se eu estou olhando aqui a mandala do mês passado, eu estou vendo que eu fiquei 15 dias com mau humor do cão. Gente, o que que é isso? Eu fiquei, mês passado, eu menstruei por 20 dias. Não, tá normal. Tem alguma coisa aqui. Tá, vou lá no outro mês. O que que aconteceu? Não, no outro mês eu só menstruei 5, mas no mês passado eu menstruei 20. Vamos observar, vou preencher a mandala para ver nesse mês quantos dias eu vou menstruar. Não, falhou. Esse mês não menstruei, mês passado não menstruei, o outro também não. Um ano sem menstruar é o quê? Início da menopausa. Então, olha a importância de preencher a mandala. Então, é um instrumento fabuloso, por isso que eu gosto de falar sobre isso. E aí, ela fala um pouco aqui nesse final, né? A angústia e a frustração que nós sentimos nesses períodos de flutuação hormonal, eles são reais. Então, através dessa autopercepção, a gente pode usar isso a nosso favor, refletir sobre esse desconforto, né? Para compreender o que a gente precisa ajustar, o que a gente precisa mudar, o que eu preciso buscar para eu viver melhor, preciso fazer mais exercício, preciso deixar aquele medicamento. Quando eu tomo esse medicamento, como que eu fico? Fico com a libido baixa? Mudou minha libido? Não mudou? Quando que eu comecei a tomar esse medicamento? Eu tenho bebido muito álcool? Tenho ingerido? Tenho comido muita coisa que não está me fazendo bem? Estou ganhando peso? Não, não mudei a minha alimentação, mas estou ganhando peso. Opa, o que está acontecendo? Pode ser uma disfunção aqui da tireoide que está alterando o metabolismo. É isso, o Silêncio dos Homens, aqui o documentário. Então, é para isso. Quando a gente coloca no concreto, a gente olha e percebe o que está acontecendo com o nosso corpo, e aí a gente vai ajustando o que precisa ser ajustado, o que precisa ser mudado. E aí, o que ela traz aqui no final, que é uma delícia? Ela fala do chocolate, fala das outras opções de tratamento, né? Alimentação. Por que a gente fica... É mito isso? A gente sempre achou que fosse mito esse negócio. Ah, estou na TPM com vontade de comer chocolate. Não é, gente. A vontade de comer doces e carboidratos são sinais de que nós precisamos de mais calorias na fase da pré-menstrual. Vitaminas e alimentos ricos em triptofano são importantes. Banana, leite, lentilha, peru. E aqui ela traz uma série de... Anotem isso, gente. Ó. As vitaminas do complexo B são úteis para combater a TPM. Tem ação na síntese da serotonina, que é o neurotransmissor do prazer. Acrescente suplementos de magnésio, que pode diminuir a ansiedade e prevenir a insônia. Tudo isso aqui é a médica que está falando, tá, gente? Também é uma boa ideia para os dias que antecedem a menstruação. O magnésio é diurético, ele ajuda a diminuir o inchaço nos seios, no ventre. O cálcio, ele pode diminuir a irritabilidade e melhorar a insônia. Olha, nem sabia disso. O suplemento de cálcio e magnésio combinados funciona muito bem. Às vezes, a cafeína, o abacaxi, aspargos, que também são diuréticos, ajudam no inchaço. Então, olha, outra coisa que ela fala, exercite-se com regularidade, faça exercícios ao ar livre. Tudo isso é importante para trazer consciência sobre o nosso corpo, consciência sobre a sua sexualidade, para a gente viver em paz, para a gente viver mais sossegada, para a gente viver a nossa energia sexual, a nossa potência de vida. Essa é a potência de vida. Então, isso nem eu, nem seu parceiro, nem sua família, nem sua mãe, ninguém, gente, absolutamente ninguém vai poder fazer por você, senão você mesma. Isso é uma decisão, isso é uma escolha que nós podemos fazer. É viver melhor, viver mais conectadas com esse nosso corpo que está sendo atravessado. Então,
eu fico aqui, faço o convite para vocês para a aula 2. Já vou voltar aqui para abrir as câmeras. Para a aula 2, eu vou falar sobre os relacionamentos e a família, como o humor feminino, desde a menarca até a menopausa, como eles vão influenciar aí os nossos comportamentos e como nós vamos reagir a isso. Então, aguardem que vai vir um vídeo 2 sobre esse tema. Então, eu vou voltar para cá, vou parar a transmissão. Então, mulheres, ó, mãos à obra, vamos resgatar essa nossa energia aí mais bonita, mais forte que a gente tem. Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente poder, então, fazer o fechamento. Gente, falei demais? Falem agora, prometo que fico muda. Ó, já vou até fechar meu microfone. Agora vocês. Maravilhoso. Vou parar a gravação, tá bom?